Oi, amados do Pai, mais um dia de leitura. Obrigada por você me acompanhar. Vamos juntos dessa vez, vamos recomeçar com a Bíblia judaica completa. Aqui tem alguns nomes como os judeus falam, né? E conforme eu for lendo, eu vou falando como a gente está acostumado na nossa Bíblia traduzida para o português. Então vamos lá, antes vamos orar, vamos agradecer a Deus. Obrigada, Senhor, porque aqui estamos para mais um dia, felizes de estarmos juntos, lendo a Tua Palavra e recebendo mais e mais conhecimentos. Tenho recebido testemunhos de pessoas que estão felizes porque estão lendo a Bíblia pela primeira vez. E isso é bom demais, poder ler, poder refletir, mesmo que virtualmente. E nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigada. Vamos lá. Estamos no capítulo 32 de Gênesis. Você já abriu a sua Bíblia aí para me acompanhar? Vamos lá para a nossa leitura? Então, de manhã bem cedo, Labão, levantou-se, beijou seus filhos e filhas e abençoou-os. Então, Labão partiu e voltou para sua casa. Jacó, continuou seu caminho e os anjos de Deus o encontraram. Quando Jacó viu-os, disse: Este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar de Mahanaim, que é Maaraim, ou seja, 2 acampamentos. Jacó enviou mensageiros à sua frente ao encontro de Esaú, seu irmão, em direção à terra de Seir, a região de Edom, com certas instruções. Eis o que vocês devem dizer a Esaú, meu senhor. Seu servo Jacó diz: Tenho vivido com Labão e permaneci com ele até agora. Possuo gado, jumentos e rebanhos, servos e servas. Envio estas notícias a meu senhor com o objetivo de obter o seu favor. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: Fomos ao encontro de Esaú, seu irmão, e ele vem ao seu encontro. Com ele estão 400 homens. Pois é, ele prosperou, né? Tinha um exército com ele. Jacó sentiu muito medo e angústia. Ele dividiu as pessoas, os rebanhos, o gado e os camelos, que estavam com ele em 2 grupos, dizendo: Se Esaú vier a um grupo e o atacar, pelo menos o grupo poupado escapará. Então Jacó disse: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disse: Volte para a sua terra, para seus parentes, e eu farei bem a você. Não sou digno de todo o amor e fidelidade que demonstraste para com teu servo, pois atravessei o Iarden, que é o Rio Jordão, apenas com meu cajado. No entanto, tornei-me agora 2 grupos. Por favor, salva-me de meu irmão Esaú. Tenho medo dele. Temo que ele se aproxime e me ataque, sem se apiedar das mães ou dos filhos. Tu dissestes: Com certeza eu farei bem a você e tornarei seus descendentes tão numerosos quanto os grãos de areia do mar, tantos que não podem ser contados. Ele permaneceu ali, naquela noite, e recolheu entre seus bens o seguinte presente para Esaú, seu irmão: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite e suas crias, 40 vacas e 10 bois, 20 jumentas e 10 crias. Ele os entregou aos seus servos, cada manada em separado, e disse aos servos: Passem à minha frente e mantenham um espaço entre uma manada e a outra. E instruiu o servo da frente
E instruiu o servo da frente. Quando Esaú, meu irmão, me encontrar e perguntar a você de quem vocês são servos, aonde vão e de quem são esses animais, então você lhe dirá: eles pertencem a seu servo Jacó, e eles são um presente que ele enviou a você, a meu senhor Esaú. O próprio Jacó vem logo atrás de nós. Ele também instruiu o segundo servo e o terceiro e todos os que seguiam as manadas. Quando vocês encontrarem Esaú, devem lhe falar da mesma maneira. E acrescentarão: e ali atrás de nós está o seu servo Jacó. Pois ele disse: em primeiro lugar, eu o acalmarei com os presentes que seguem à minha frente. Então, depois disso, eu mesmo o verei, e talvez ele seja amistoso em relação a mim. Por isso, o presente seguiu à frente dele e ele passou a noite no campo. Ele se levantou naquela noite, pegou suas 2 mulheres, as 2 escravas e seus 11 filhos e atravessou Iaboque. O Iaboque, na verdade, é uma passagem do Rio Jordão, que se chama Jaboque. Tá? Ele os pegou e mandou cruzarem o riacho. A seguir, mandou que atravessassem seus bens. E Jacó foi deixado só. Então, um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando percebeu que não derrotaria Jacó, golpeou a ligação do quadril de Jacó, para que seu quadril se deslocasse enquanto lutava com ele. O homem disse: deixe-me partir, pois vai amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não deixarei ir, a menos que me abençoe. O homem perguntou: como é o seu nome? E ele respondeu: Jacó, Jacó. Então o homem disse: de agora em diante, você não mais será chamado Jacó. Então o homem disse: de agora em diante, você será chamado Israel, porque mostrou sua força contra Deus e os homens e prevaleceu. E aí Jacó perguntou para ele: por favor, diga-me seu nome. Ele, porém, respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, que é face de Deus, pois vi Deus face a face e minha vida foi poupada. Quando o sol nasceu sobre ele, atravessou Peniel, mancando a altura do quadril. Esse é o motivo, até o dia de hoje, pelo qual o povo de Israel não come o músculo da coxa que passa pela ligação do quadril, pois o homem golpeou o quadril de Jacó junto à ligadura. Olha que incrível, gente. É fantástico, né? Nós vimos, assim, a primeira oração a Deus nesse capítulo, porque antes ele havia feito um voto. Agora ele faz realmente uma oração. Ele estava com muito medo do encontro que ele ia ter com Esaú, porque ele queria matá-lo quando ele saiu da casa dos seus pais, Isaac e Rebeca, né? Mas nós podemos observar que o medo não o paralisou, mas fez ele colocar a sua vida e de toda a sua família nas mãos de Deus. Isso é muito legal para a gente observar. E ficou também claro para todos nós o quanto Jacó amava as bênçãos de Deus. Desde que ele comprou a primogenitura, né, das mãos do seu irmão Esaú, ele estava assim, focado na bênção que Abraão recebeu, que seu pai Isaac recebeu, e ele queria essa bênção para ele. Engraçado é que, na maioria das vezes, nós buscamos estar na presença das pessoas amadas, nossa família, amigos. Nós pedimos conselhos para os nossos líderes, nossos mentores. Mas chega uma determinada hora que a gente precisa mesmo estar sozinhos, com o Senhor. E foi isso que Davi fez. Quando a gente acabou de ler aqui, né? Ele deixou passar tudo. Seu rebanho, seus servos, todos os seus bens. Ele criou assim, uma estratégia de levar primeiro presentes. Ele protegeu a sua família, ele fez tudo o que era possível, tudo que estava ao seu alcance.
na sua força, mas ele sabia que o impossível dependia exclusivamente de Deus. E aí ele ficou sozinho e teve um encontro com Deus e lutou com o Senhor sem o deixar partir, até que ele recebesse a sua bênção. Aí o anjo trocou o nome de Jacó, porque naquele processo o caráter dele foi alterado. E naquele momento Deus estava dizendo para ele: eu sei quem é você, eu sei dos seus erros, mas eu vi também o quanto você lutou, o quanto você, fez. E você lutou contra Deus, contra os homens, e você prevaleceu. Então ele passou a ser chamado de Israel, que é um nome formado por 3 termos hebraicos, né? Ish significa homem. Ra significa lutou, venceu, ou lutou, prevaleceu. E El, nós já vimos, né, nos outros capítulos, já aprendemos que significa Deus. Todos os nomes terminados em El têm algum significado relacionado a Deus, né? E Israel foi marcado naquele lugar e ficou pelo resto da vida com a cicatriz corporal e também mental, porque ele ficou mancando para o resto da vida, em consequência da sua luta. Eu, particularmente, acho que toda vez que ele percebia o seu caminhar conscientemente, porque a gente vive no automático, né? A gente não percebe os nossos movimentos. Mas eu acredito que quando ele percebia que estava mancando, ele devia assim, dar um sorriso, né? E dizer: isso não é nada diante da bênção que eu recebi do Senhor. E tão pouco, por eu ter visto Deus face a face. Por isso que ele chamou aquele lugar de Peniel, face a face com Deus. Olha, se você ainda não teve a oportunidade de fazer um encontro com Deus, de passar um final de semana tendo experiências incríveis e sobrenaturais, ouvindo ministrações maravilhosas, se programe para viver esse momento na sua vida neste ano e entender as transformações que você vai viver após esse encontro, durante e após esse encontro. Pergunta lá na sua igreja quando será o próximo encontro. Inscreva-se, porque eu te garanto que vai valer a pena e vai ser assim um marco na sua vida, como foi um marco na minha vida, tá? No meu primeiro encontro, eu saí de lá assim completamente transformada. Primeiro porque eu era uma fumante inveterada. Dá para imaginar que eu fumava pra caramba? Gente, olha, eu fumava assim um maço de 20 cigarros longos por dia. E eu era esportista, tá? Eu era velejadora, dava aula de windsurf, de laser, hobbycat. E antes de eu entrar no ônibus para ir para o encontro, a minha irmã em Cristo, a Ilminha, que é uma bênção, foi uma bênção na minha vida, ela me pediu para jogar o meu maço de cigarros. E eu tentei, assim, enganá-la, né? Eu estava mentindo para ela. Eu disse para ela que eu não estava levando, mas ela olhou bem dentro dos meus olhos e falou: abre a sua mochila, Cris, e me dê o seu maço de cigarro. Ela foi tão direta e incisiva que aí eu resolvi mudar a minha estratégia, né? E tentar ganhá-la no argumento, porque na verdade eu não queria deixar de levar um cigarro, eu era dependente, eu não conseguia me imaginar, eu era viciada. E aí eu disse para ela: olha, eu vou ter vários problemas, eu vou acabar atrapalhando o encontro, porque eu não consigo ir ao banheiro se eu não fumar após o café, é um hábito meu, é um vício meu. Mas ela continuou ali no meu pé, insistindo. Eu disse para ela que já tinha tentado de todas as maneiras parar de fumar. Foram mais de 30 tentativas e o mesmo número de desistências. E aí, eu continuava ali, né, com os meus trocentos argumentos, tentando convencê-la. E ela ali na minha frente, sem me deixar sair do lugar para poder entrar no ônibus. Já estava todo mundo dentro do ônibus. Aí ela deu a última cartada dela, gente. Ela virou para mim e falou assim: Cris, você está indo ao encontro de Deus. Você acredita
que ele é poderoso para fazer você parar de fumar, ao ponto de você nem sentir falta do seu maço de cigarro nesse final de semana e não sentir a mínima vontade de fumar depois que você voltar e nunca mais vai, sabe, querer colocar um cigarro na sua boca. Aí eu falei, gente, era tudo que eu queria na minha vida, porque eu já estava realmente cansada, de saco cheio, e o vício é terrível. A gente não consegue parar, não adianta você falar para as pessoas viciadas. E aí eu disse para ela, sim, eu creio. Eu vou deixar nas mãos de Deus, eu vou entregar nas mãos dele. Senhor, agora é contigo, porque eu já fiz o possível. E o impossível é com o Senhor. E aí, nós duas oramos juntas, amassamos o meu maço novinho, com 20 cigarros. Eu olhei assim, né? Desespero, mas nós jogamos na lata do lixo. Isso aconteceu em 2008. Daquele dia em diante, eu nunca mais coloquei um cigarro na minha boca. Isso já tem 17 anos que eu deixei de fumar. E naquele encontro, além disso, eu vivi algo assim sobrenatural. Eu ouvi a voz de Deus pela segunda vez na minha vida, de forma audível e comprovada pelas duas esposas dos pastores da Igreja Metodista de Búzios. E você, me conta? Está pronto, pronta para lutar com Deus? Vamos em frente, que amanhã tem mais um capítulo para a gente ler e para a gente refletir. Um beijo no seu coração, compartilha com quem você ama, tá? Fui, tchau.